Ô, Capitão Aleph, quanto você gosta de quadrinhos? Qual é a importância de quadrinhos para você? Ninguém me fez essa pergunta diretamente, mas diante da minha alegação dos quadrinhos como sagrado, como mitologia, do Superman como divindade, não seria estranho que essa questão estivesse na mente das pessoas. Eu vou responder essa pergunta conversando com vocês sobre Flex Mentalo. Flex Mentalo é um personagem criado pelo Grant Morrison para Patrulha do Destino. E em 1996, o Grant Morrison lançou uma minissérie em 4 partes sobre esse personagem. Não é exatamente o mesmo personagem de Patrulha do Destino, é como se fosse uma versão alternativa dele. E aqui, o Grant Morrison condensa a experiência mística que ele teve em Katmandu. Ele diz isso no livro Superdeuses. Ele queria conhecer o segredo do universo. E ele nos oferece o segredo do universo aqui em Flex Mentalo. Flex Mentalo faz parte do hipersigilo que envolve os invisíveis e The Field. Entender que Flex Mentalo está no meio disso também ajuda a entender o que a história quer contar. Em Invisíveis, o velho Aion, o universo antigo, do Deus antigo, é desfeito. As forças da restrição e da maldade são derrubadas. Um novo universo vem à tona. Agora, que universo ele será? Cabe a nós escolher. Ou o universo de Flex Mentalo, ou o lado B, negativo, sombrio desse universo, que é The Field. Vamos dar uma olhada em Flex Mentalo para que vocês entendam um pouco mais sobre isso. Na origem de Flex Mentalo, ele foi criado por um garoto com poderes psíquicos chamado Wallace Sage. Se em Patrulha do Destino ele não é, na minissérie Flex Mentalo ele se torna uma versão alternativa do Grant Morrison. O próprio Grant Morrison disse isso em Superdeuses. E o Flex Mentalo está vivendo no nosso mundo depois da morte do Wallace Sage, que foi o que aconteceu em Patrulha do Destino. A capa do encadernado da Panini aqui, inclusive, mostra isso. O Flex Mentalo saindo da história em quadrinho. Logo na primeira página, depois que você tem uma pequena história, uma biografia do Flex Mentalo, a curta história de uma lenda em calças curtas. Logo depois disso, você tem uma capa. Essa capa remonta a capas antigas da Era de Ouro dos quadrinhos. E você fica sabendo ali já que é uma minissérie em 4 partes. Em seguida você vê o personagem, um personagem de chapéu e sobretudo, arremessando uma bomba com uma pose e a própria bomba que ele arremessa com a cara de cartoon, de desenho animado. Uma bomba que está escrito bomba. Essa bomba explode e projeta o universo. Existem vários detalhes aqui, mas que eu não vou levá-los em conta no momento. Isso já tem uma dupla referência. Essa bomba é arremessada na nossa direção. A explosão dela cria o universo, o que significa, como a gente vai ver na própria história, que essa história nasce de uma ideia. A ideia e a bomba são analogias usadas muitas vezes por Grant Morrison em Superdeuses e aqui também. E eu estou mencionando tanto Superdeuses porque o Grant Morrison disse que o mesmo que as ideias que estão ali em Superdeuses, elas são transformadas em história, numa aventura em Flex Mentalo. Do mesmo modo que esse universo nasce de uma explosão, de uma bomba, que é uma ideia, acontece com o nosso também. O nosso universo também é uma ideia, por isso que ele joga a bomba na nossa direção. Flex Mentalo, como as revistas do Grant Morrison, ela tem o objetivo de nos curar do hype, nos curar do nosso apetite de consumidor, nos libertar do entretenimento. Então ela tem muitas camadas, é para você
segurá-la em suas mãos e desvendá-la de tempos em tempos. Tem muito que se descobrir aqui. Então, já de começo, você percebe que você está lendo uma história que acontece em mais de uma realidade. Você encontra o Flex Mentalo numa lanchonete e você vê uma mosca. Uma mosca que passa pela lanchonete, aparece na casa de um Wallace Sage que está, assim, se detonando com tudo quanto é tipo de drogas. E depois, novamente, essa mosca aparece na delegacia, aonde o Flex Mentalo conversa com o detetive sobre as bombas que estão sendo lançadas. Bombas que não explodem. Bombas falsas. Que estão sendo distribuídas por um grupo que eles chamam de Faculdade X. Só que não é apenas isso. Quando o detetive abre a gaveta, você descobre, e o próprio detetive narra isso, nós não temos só bombas sendo colocadas. Existem objetos, diversos objetos que estão sendo espalhados. E são objetos que correspondem a personagens de histórias em quadrinhos. Por exemplo, uma bota amarela com sola à prova de fricção. Obviamente a bota do Flash. Embora essa história aconteça na DC, ela não remonta aos personagens da DC, mas ela nos concede substitutos. Antes de terminar essa pequena review, a gente vai provavelmente saber quem é o Flex Mentalo, que tipo de a quem ele substitui, no fim das contas. O Wallace Sage aparentemente tomou uma combinação ou uma overdose, uma combinação de drogas ou uma overdose. Ele não sabe dizer, ele não sabe responder. E, ao mesmo tempo, o mundo do Flex Mentalo parece que está se desfazendo. O Flex Mentalo está procurando um personagem chamado Fato, que é o homem de sobretudo que nós vemos atirando as bombas no começo da história e era um companheiro dele, dos quadrinhos. Nós vamos ver que o Flex Mentalo está num mundo extremamente desolado. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o Wallace Sage vai para um beco, aonde ele liga para algo como o CVV aqui no Brasil, não sei se tem em todo o Brasil, né, mas é um centro de apoio para pessoas que estão pretendendo se churrascar ou algo do tipo. E ele quer falar sobre quadrinhos. Enquanto isso, o Flex Mentalo visita uma antiga escola de aprendizes de super-heróis. E lá, pela primeira vez, acontece uma interação entre essas duas histórias, porque nós vemos o Wallace Sage estudando numa escola e tendo uma visão do Flex Mentalo na porta da escola. E o Wallace Sage está conversando no telefone e ele diz que a única coisa que ele quer falar é sobre gibis. Lembrando, aqui é o começo. Ele está com os pais, ele é uma criança, ele está na sala de casa, os pais estão tocando, fazendo, brincando, tomando bebidas e fazendo karaokê. É o paraíso. É a época da inocência. É disso que ele quer lembrar porque ele está morrendo. E é interessante porque aqui nós vemos pela primeira vez o abajur da lua, que eu já mencionei em vídeos passados. Espero que vocês já tenham visto esses vídeos. E aí nós vemos o Wallace Sage tendo contato com os quadrinhos na sua origem. E ele diz que engraçado que no final é só isso que fica, né? Só as coisas bobas. Coisas bobas. Não Guerra e Paz, nem James Joyce. São os gibis, os super-heróis. Então, respondendo à pergunta inicial, essas palavras aqui eu não tenho nada a acrescentar a elas. Eu concordo plena e totalmente com elas. Não sobrou nada no cinema, não sobrou nada nas nossas vidas, a não ser os super-heróis. E aí ele começa a falar, como eu disse, personagens substitutos dos personagens da Marvel e da DC. O Labareda, o Bandeira Flamejante, Lord Limbo, o Agente Dourado. Os nomes eram sempre fantásticos. É só você pensar um pouco. É tudo arquétipo. Os arquétipos junguianos. Quer dizer, os heróis emergindo dos arquétipos. As coisas que vêm lá das profundezas.
Como é que podem dizer que é besteira? É assim que eu me sinto quando eu vejo as pessoas dizendo que o filme do James Gunn é um lixo, é um monte de merda, porque ele é muito quadrinho, porque ele parece com quadrinho, que ele é bobo e infantil porque ele parece quadrinho. O Wallace Sage vai continuar falando por mim. Porque as pessoas têm vergonha disso. O que eu vi de youtubers desses últimos tempos fazendo reviews sobre o filme do James Gunn, e quase todos, os que gostaram e os que não gostaram, não sabem nada sobre quadrinhos. E ele continua, porque, tipo, eu amo esses gibis, mas só comecei a colecionar quando eu tinha uns 12 anos por aí. E aí ele começa a contar de uma internação. Ele passou por uma cirurgia, ele menciona uma luz verde que ele via como que um alienígena olhando para ele. E aí nós percebemos novamente que esse ambiente é o mesmo em que o Flex Mental está. Que quando eu falo que são os mesmos espaços, eles não são os mesmos espaços, eles são espaços liminares, né? A escola está vazia e ele está aqui, uma escola, um hospital, são espaços liminares. Eu já fiz postagens sobre espaços liminares na minha página no Facebook e a gente vai falar aqui no canal com certeza. É aquilo que a gente vê em The Way, né? Num hotel, nesses espaços onde as pessoas não moram, por onde elas transitam, as realidades, os universos transitam, caminham, deslizam por esses espaços. Por isso que às vezes eles são inquietantes, como um shopping vazio, como um hotel, porque você está literalmente num lugar de passagem e é por ali que você pode atravessar. É isso que a gente vê em The Way. Flex Mental encontra um homem, um faxineiro, e esse faxineiro diz para ele que é o homem mais poderoso do mundo. E conta que um dia ele deu esmolas para um mendigo e que recebeu um livrinho de palavras cruzadas. E que foi dito a ele que a última palavra que ele escrevesse era a palavra que Deus havia dito quando fez as coisas existirem. E ele destaca o que são essas coisas, o universo e a consciência, que quando ele falou, ele se transformou numa divindade. Quando o Flex Mentallo se interessa por quem é esse homem que lhe deu essas palavras cruzadas, então ele diz que nunca mais viu aquele homem, que talvez ele fosse uma versão futura dele mesmo. O que você está vendo aqui é o próprio Grant Morrison envelhecido, ou o próprio Wallace Sage envelhecido, contrastando com ele criança. Vocês vão ver que a cena em que ele joga esmolas para o mendigo vai ser reproduzida depois pelo Wallace Sage, em idades diferentes que seja. Ele pega as palavras cruzadas e entrega para o Flex Mental, dizendo que elas ainda podem funcionar com a pessoa certa, porque ele meio que desistiu da sua divindade. Ele, como ele mesmo diz, ele compreendeu que era melhor viver e sofrer como homem do que ser um Deus que observa os outros viverem e sofrerem. Isso é muito importante porque também apresenta o próprio papel do Grant Morrison depois do seu processo de iluminação. O que é que ele está nos oferecendo? Interessante é a palavra. Quando você vê a palavra, ela está escrita com S, H, A, um espaço vazio, outro A e um espaço vazio. Faltam duas letras. Ele encontrou essa palavra. Facilmente, pela luz que você vê brilhando no personagem na página seguinte, você poderia pensar em Shazam. E, de certo modo, essa é a palavra. A invocação dos arquétipos, né? O nome Shazam, cada letra corresponde a uma divindade. A Salomão, a Zeus, a Hércules. Só que não é. A Atlas, só que não é nesse caso. Eu costumo dizer que o Capitão Marvel, ele tem todos os arquétipos que compõem o Superman e que se misturam e se ocultam no Superman, estão todos na superfície no Capitão Marvel. Mas o Capitão Marvel é um Superman também. É assim que ele vai ser interpretado pelo próprio Grant Morrison. E o personagem afetou profundamente a vida do Superman. É por isso que o Superman tem uma prima, por isso que o Superman tem um cachorro. Por causa da família Marvel. Essa história é interessante. Aguardem as origens.
esse Deus que se tornou homem, então entrega essas palavras cruzadas e elas vão ser muito importantes no final. Então, no segundo volume, nós entramos na Era de Prata dos quadrinhos. Mais uma vez, lembrando que o livro Superdeuses segue exatamente essa estrutura. Então, se no capítulo 1, na primeira parte, nós vimos que o que são os heróis, que eles são arquétipos que vêm das profundezas do nosso ser, que eles transcendem todas as ideias e todas as teorias e todos os grandes escritores, no fim das contas. Eles surgem no mundo duro, no mundo violento, no mundo sem esperança, que é o mundo onde o Flex Mental está, entendido ali como mundo real. E, ao mesmo tempo, nós vemos que a história ela tem um entrelaçamento de dimensões. Você está vendo tudo na história. Supostamente, Flex Mental está no mundo real, onde o Wallace Sage morreu, mas nós vemos o Wallace Sage vivendo em um outro mundo, onde ele também parece estar morrendo. Como eu disse, por conta de uma possível overdose ou de remédios que ele trocou. Mas nós vemos a lembrança dele. A lembrança dele é uma lembrança de bons momentos, de momentos felizes, de momentos paradisíacos. Aqui, nós somos introduzidos a vários elementos da Era de Prata, dos quadrinhos. Por exemplo, o Flex Mentalo enfrentando um de seus inimigos, e o próprio quadrado que anuncia a história, ou você tem uma caixa de texto que anuncia a história, vai estar marcado como prata. O Homem Mentalium é quem ele enfrenta. Esse Homem Mentalium tem cabeças com pedras que são como a Kryptonite. E aí você já teve essa indicação no começo, mas agora você tem com mais força. Flex Mentalo é o Superman. Ele é o Superman. E como Superman, ele captura toda a essência do arquétipo do Superman, que é a força, que é a perfeição física. O Flex Mentalo tem o que seriam poderes psíquicos, só que projetados pelos seus músculos. É isso que o Superman é. O Superman é um Charles Xavier com seus músculos. É o cara que nasceu na Action Comics, não na Hope Comics, como disse o Grant Morrison. E aqui o Grant Morrison nos dá esse arquétipo de maneira plena, pura, completa. E a gente começa a ver toda a loucura da Era de Prata, os elementos de ciência. Flex Mentalo vai encontrar um astronauta que diz ter encontrado super-heróis no espaço. Nós vamos ver relações entre drogas e a psicodelia dos quadrinhos de super-heróis. Quando, pela primeira vez, nós vemos um personagem que está usando uma droga chamada cristal, dentro de um banheiro absolutamente podre, em que ele diz que, por meio dessa cristal, ele pode descobrir que a nossa história, no caso a história real, no caso a história real deles, é uma história imaginária. E realmente esse cara tem uma experiência epifânica que relaciona ele tanto com o Superman, como com o Capitão Marvel, o Marvel, né, da editora Marvel. E quando ele está morrendo, ele tem uma visão da vinda dos heróis, a vinda que destrói o mundo e a chegada dos heróis para salvar a humanidade. Todos os elementos da Era de Prata são colocados aqui. A gente mais uma vez vê o próprio Wallace Sage dizendo quais são esses elementos, o que aconteceu na Era de Prata. A gente vê uma condensação da descrição do que se passava na Era de Prata, conforme o Grant Morrison apresentou em Superdeuses. E ele diz, né, eu tenho uma teoria sobre o gibi, saca? Começou lá nos anos 30 e 40. Isso, chamam de Era de Ouro, os colecionadores, no caso. Era tudo muito simplório. Os caras musculosos de uniforme, a silhueta masculina idealizada, o corpo todo durão do Charles Atlas, de onde o Grant Morrison se inspirou para o anúncio do Charles Atlas, né? De onde o Grant Morrison se inspirou para o Flex Mentalo. Realização homoerótica. Sim, homoerótica, claro, né? Um erotismo de meninos por corpos masculinos perfeitos. É um desejo, né? Não há nada de chocante nisso. Aí veio a Era de Prata, quando reinventaram os super-heróis e as coisas começaram a ficar estranhas. Transformações bizarras, realidades múltiplas, sonhos, truques. Foi como se o corpo durão tivesse amolecido.
Os heróis masculinos ficaram fluidos, femininos, mudando de forma. Esse esquema todo foi tipo uma profecia da chegada do LSD às ruas da América. Os quadrinhos intuíram em suas obras a transformação social. É muito interessante que ele diga isso, né? Que eles intuíram a transformação social. Porque essa intuição acontece justamente porque os quadrinhos emergem no inconsciente coletivo. Então ele quer dizer que as experiências contraculturais, inclusive as experiências com LSD, por exemplo, foram previstas nos quadrinhos. E o quadro que ele nos dá é de algumas das transformações que o próprio Superman passou nos quadrinhos e que aconteciam com os heróis o tempo inteiro. Esses dias o Enorme defendendo o filme de James Gunn, é claro, porque ele está lá, né, empenhado. Ele disse que você foi enganado se você viu os filmes do Nolan sobre o Batman e viu um Batman série realista. Que não, que tem até dinossauro nos quadrinhos do Batman. Desonestidade, né? Mau caratismo. Ele está apontando para a Era de Prata, que o Grant Morrison, durante a fase dele, fez uma abordagem incrível à Era de Prata nos quadrinhos do Batman, mas isso não confere. Então, num quadro e com essa descrição, ele mostra tudo isso pra gente. E também não só, porque nós vemos o pequeno, o Wallace Sage, lendo quadrinhos, e são quadrinhos justamente da Era de Prata, com chamadas radicais e urgentes numa página, né, na capa de entrada. Nós vemos também o garoto começando a desenhar. Mas não é só isso. O Wallace começa a ter lembranças dele com crianças num um lugar estranho. Crianças assim, encolhendo para ver alguma coisa, talvez proibida. Começa a haver uma sugestão, talvez, de abuso sexual que ele tenha sofrido. Então a bomba aparece pela primeira vez. Alguma coisa está acontecendo e aí nós temos a visão de múltiplas terras e do próprio Wallace se estilhaçando de maneira múltipla. E aí nós vemos não a Era de Prata, mas o que vem depois, a Idade das Trevas, o escuro, o inferno, a descida para o inferno e a transformação que vai afetar os quadrinhos logo em seguida. A capa dessa vez imita o Cavaleiro das Trevas. Do lado do Flex Mentalo, você vê várias etiquetas de remarcações de preço, fazendo referência à bolha de especulação que quase quebra os quadrinhos nos anos 90. E a primeira página depois disso, nós vemos de novo o detetive Harry, e o detetive Harry falando algo que talvez remeta exatamente a esse tempo. Ele diz: eu não acredito em super-heróis. É óbvio que já vi foto desfocada e li relato de testemunho ocular que afirma ter visto silhueta de capa, satélites estranhos, mas eu sei que os super-heróis não existem mais. E eles nos abandonaram, deixaram a gente para morrer aqui no fim do mundo. Eu não acredito em super-heróis. Não acredito. Então bata palmas e repita comigo: super-heróis não existem. Foram todos embora. Isso remete de algum modo à Idade das Trevas, no sentido em que o período ali de final dos anos 80, o começo, as guerras secretas, aliás, guerras secretas também na Marvel, mas a crise nas infinitas terras, que é por isso que o Wallace Sage vê um monte de terras, ele é o princípio de uma mudança muito profunda nos quadrinhos e, de fato, uma descida ao id, uma descida aos mundos obscuros, uma descida que eu acredito que não é apenas necessária, e não era apenas necessária naquela época, ela é necessária agora. Interessante que, seguindo pela história, o que a gente vê, o que nós vemos acontecer é a lembrança do Wallace Sage de agora ser um adolescente. Ele lembra de um episódio da sua infância, o pai dele indo em lugares onde haviam pacifistas, a contracultura, né, no auge, pessoas que combatiam contra a bomba atômica, contra a guerra em vários lugares, a guerra do Vietnã e tudo mais, e ele lembra de ver zines, fanzines antibombas, mas que eram coisas horríveis, com imagens horríveis, e ele lembra do terror da bomba que entrou no coração dele.
É interessante também que a gente começa a ver certas imagens de violência que não tinham aparecido antes. Inclusive uma cena de uma garota atacada num beco, que é exatamente atacada exatamente pelos mutantes, a gangue de mutantes que o Batman enfrenta em Cavaleiro das Trevas. Nós vemos entrar em cena aqui o detetive Harry procurando a ajuda do embusteiro, que é a outra versão do Grant Morrison. E ao mesmo tempo nós vemos o Flex Mentalo procurando um caminho para o satélite que foi mencionado para ele na Era de Prata, só que ele está procurando um caminho pelos esgotos. E ele vai passar por um nightclub dedicado aos heróis, onde ele vai ver todo tipo de orgia, ele vai ver The Boys. E ao mesmo tempo, o Wallace, que está falando da sua adolescência, está falando sobre. Ele até concorda, por exemplo, com o Herta, que os quadrinhos são perversão, que é tudo sobre mulheres gostosas. Ele começa a lembrar as primeiras experiências dele com mulheres, de desenhar mulheres. Ou seja, tudo isso tem a ver com aquela explosão hormonal da adolescência. Mas o que é que está acontecendo aqui? Se você ler Superdeuses, você vai ler, por exemplo, quando o Grant Morrison se refere à Era de Prata, ele diz que aquele isolamento que aconteceu na Era de Prata fez com que realmente existisse um mundo dentro do nosso que começou a crescer e ficar mais complexo. Os quadrinhos estão crescendo junto com o Wallace Sage. Os mundos não estão separados. Nosso mundo e esse não estão separados. Os quadrinhos estão crescendo com a geração que os está lendo. Que está lendo e criando esses quadrinhos. Passando por todas as fases, inclusive as fases sombrias. Essa fase, a fase do desejo, a fase das lembranças horríveis, a fase da morte, do horror, da bomba que ele se lembra. Os mundos colidindo, ameaçando se encontrar, o mundo dos quadrinhos e o mundo em que ele vive, mas não de uma maneira positiva, e ele começa a ver então que aqueles garotos, daquela visão ou sonho de cócoras no banheiro, estavam olhando um cogumelo nuclear. Como se essa ideia da bomba tivesse penetrado nas mentes e que, à medida que a ideia do herói entra ali para combater, ela vai trazendo ela para fora. Tanto é que quando ele vê, ele tem essa visão, ele vomita. E aí, finalmente, Wallace descobre que ele não foi nem abusado, nem abduzido por alienígenas. O encontro que ele teve e de onde ele foi tirado ali junto das crianças foi com um super-herói, o Limbo. E se nós vimos que a caixa que indicava o texto da Era das Trevas já falseava a prata, agora nós vemos uma capa de um flex desfragmentado. Do próprio título Flex Mentalo, de muitas maneiras, ou seja, nós temos um despertar ou uma história feita de todas as outras. Essa é a época que o Grant Morrison chamou de Renascimento. Então, se até aqui nós estávamos sabendo, vendo esse entrelaçamento, aqui no Renascimento, uma coisa essencial vai mudar, e ela começa já com o início da história. Mostrando que os heróis, a Legião das Legiões, Vingadores, Liga da Justiça, estão enfrentando um inimigo muito poderoso. Um inimigo que vem como uma luz que vai apagando tudo, exatamente como na Crise nas Infinitas Terras. Por isso que é importante você entender o que a Crise nas Infinitas Terras fez também em 2019, na CW. E eles têm um plano para sobreviver a esse inimigo, essa nuvem, que é chamada de o Absoluto. O plano deles consiste em criarem um vácuo dentro do Absoluto e produzirem um universo lá dentro. A isso a história diz sobreviverem ao fim da realidade deles, se tornando ficção na nossa.
Eles criam o nosso universo para existir nele como ficção. Essa é a razão do nosso universo. Mais uma vez, respondendo a pergunta feita no começo do vídeo, os quadrinhos são a razão da existência do nosso mundo. Recentemente eu falei de James Gunn, e não só James Gunn, né? Como o Homem da Lua, que quer trazer realidade aos quadrinhos e que quer mostrar que os quadrinhos são uma coisa tola. E por que é assim? O motivo que a história apresenta é absolutamente extraordinário. O misterioso Mandu, que é uma espécie de destino de si, e Doutor Estranho da Marvel, é quem descobre como é que eles podem vencer. Temos que abrir um envoltório no absoluto e nos postar a uma nova realidade. Isso quer dizer que tudo aquilo que eu falei para vocês, de que só havia Deus e que então Deus começa a se dividir, acontece porque, na verdade, só deveria existir o absoluto. Mas o elemento heróico dentro dele o obriga a criar, a fazer existir o universo. E aí nós vemos o misterioso Mandu com uma esfera, uma bolha-trolha, que é como ele chama. E ele disse: eu contive uma fração do nosso inimigo numa das minhas bolhas trolhas. Você vê essa esfera luminosa e ali dentro está uma fração, algo, um pouco do absoluto. Por isso que ela tem a mesma cor. Ele então manipula esse objeto e então aparece o Homem da Lua. Isso quer dizer que esse elemento, ao mesmo tempo que ele é um elemento que permite que as histórias sejam trazidas à vida, ele quer destruí-las, porque ele é uma fração do absoluto. Vamos falar numa linguagem mais clara? De Deus. O Deus que não compartilha a glória com ninguém, o Deus que não quer outros deuses próximo dele, o Deus que faz com que as pessoas assistam o filme do Zack Snyder e falam, nossa, é uma blasfêmia o que ele fez, porque ele comparou demais o Superman de Henry Cavill a Jesus Cristo. É o Homem da Lua. Essa luz que negativiza, que diz, não, isso é só quadrinhos, são só homenzinhos de cueca e tal. Ai, que lindo o filme do James Gunn, porque mostrou uma história bem boba, bem idiota. Essa luz é o inimigo. E aí ele fala sobre o código ultra-hipnótico que ele está plantando, que o Nanoman e a Minimis que estão encolhendo, né, o casal que está encolhendo de heróis com poderes de encolhimento, que estão entrando na quantosfera, ou seja, na esfera quântica, para dali começar a construir uma realidade, precisam plantar um código hipnótico no absoluto. Esse código ele está sendo seguido, ele está combinado com o Homem da Lua. A chave é o Homem da Lua, tenham em mente, ou seja, memorizem, a chave é o Homem da Lua. Mas veja só, todos eles estão de costas para o Homem da Lua. Então a chave é para nós. O código também é para nós. O código, as palavras cruzadas que a gente viu lá no começo da história. A palavra é xamã. O xamã é um emissário dos deuses, dos espíritos. Xamãs, profetas, são aquilo que o Joseph Campbell disse, que são os artistas. Foi o que o Zack Snyder se tornou enquanto produzia The Man of Steel e os filmes que vieram depois. É o que o Grant Morrison está se tornando enquanto constrói essas histórias. Alguém que conecta os mundos. Alguém que traduz as mensagens. Alguém que abre caminho para os mistérios, para que os deuses andem entre os homens. Um herói que viaja para os mundos aonde a maioria das pessoas não tem acesso para operar ali de maneira mágica. E a luz que ele libera ao encontrar a palavra-chave se torna a luz pela qual os heróis voltam a entrar no nosso mundo. Antes de ser bomba, a bomba era uma ideia. É isso que o Wallace Sage lembra
de ter ouvido do Limbo. E ele lembra que o Limbo disse a ele o seguinte, que os heróis não estavam nem vivos e nem mortos. Então o que são histórias em quadrinhos? Um zumbi. Só que não são só histórias em quadrinhos, o universo também. Algo deu errado e nós sentimos que algo está errado. É por isso que a gente vai para o cinema. Por isso que até os normies vão para o cinema ver heróis. Algo está errado, algo está faltando no nosso mundo. Esse algo são eles. E eles vão continuar fora do nosso mundo até que a gente decida que eles devem voltar. Até que nós tenhamos capacidade de dar vida ao universo por acreditar. Depois do inferno, o renascimento, a renascença, não é uma época de quadrinhos X ou Y. É a época da percepção que os nossos mundos não estão separados. Estamos aguardando na estrela Sirius, que é uma estrela interna. Estamos esperando vocês se lembrarem. Se lembrarem. Esse canal está te lembrando. Decidirem. A escolha é sua. E mais uma vez nos tornarem reais, tirá-los da ficção. Lembra quando eu falei no sincromisticismo, que a gente sabe muito bem o que é ficção? O Wallace Sage escolhe existir numa realidade onde ele comeu M&M's e não uma overdose de remédios. É isso que nós estamos fazendo. Selecionando uma realidade onde eles sejam reais. E ele lembra, não tenha medo. Antes de ser bomba, a bomba era uma ideia. O que são quadrinhos para mim? O futuro. O nosso futuro. O melhor futuro. Até a próxima.